Oi, amores, como é que vocês estão? Voltei com a receita mais elaborada, mais gostosa de salgado que dá, gente, para qualquer tipo de salgado que vocês quiserem fazer. Aí, gente, praticamente tem 2 litros de leite, viu? Eu coloquei 2 litros de leite. Coloquei 2 colheres e meia de caldo de frango. Mas se vocês também tiverem aquele em cubinho, melhor é. É porque eu tinha esse daí, ó. 2 colheres de margarina. Eu coloquei no outro 3, né? Mas nessa eu coloquei 2. E olha aí o que eu vou colocar. Manteiga de garrafa. Olha. Duas colheres e meia de manteiga de garrafa, gente. Olha, vocês experimentem o recheio de vocês. Seu recheio da coxinha. Pra Aqui, não ó, é salgar a massa, né? Pra carne massa moída, não é precisei picante, colocar com sal, viu? passas. Aí E são os ali é recheios: calabresa, gente. frango, Ali é calabresa. calabresa Esses vão e ser os carne 3 moída picante recheios. com passas, viu? Coxinha, enroladinho de carne Aí moída eu tava picante com falando, aí fui tirei passas o áudio, e gente. Desculpa. também calabresa, gente. Aí fui e tirei o áudio, mas estou conversando agora com vocês. Aí a massa já, o leite fervendo. E taca-lhe pau. Mexer massa. Gente, quando vocês forem fazer, não façam como eu. Peneirem antes, tá? É bem melhor vocês peneirarem. Pra não tá depois aqueles gruminhos de farinha de trigo e depois na hora de amassar tá dando trabalho, viu? Porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu. Então peneirem. Se vocês puderem peneirar melhor é. Eu esqueci na hora de mexer que eu tinha que peneirar antes. Foram quase dois não, quase 1 quilo, 1 quilo e uma xícara de farinha de trigo, gente. Porque dessa vez foram 2 litros de leite, tá? Mas peneirem, porque depois é ruim. Você tá amassando, tem que estar tirando aqueles gruminhos de farinha de trigo, viu? Mesma coisa que a gente peneira para fazer um bolo. Já depois não tá. Façam a mesma coisa, fica mais fácil para vocês. Uma seguidora aqui do YouTube me perguntou. Aliás, ela comentou que achava que era para cada litro de leite 1 quilo de farinha de trigo. Não, gente, vocês veem aí que foi 2 litros de leite e foi 1 quilo e uma xícara de farinha de trigo. Quase 1 quilo dava para 2 litros de leite, viu? Aí, ó, se vocês verem, tem uns gruminhos aí, ó. Não interfere em nada, mas eu acho ruim na hora de amassar. Eu acho ruim. É bem melhor que se vocês peneirar a farinha antes. E aí, embora tacar-lhe pau para mexer massa. Mexer para poder cozinhar, para a massa não ficar crua e você perder esse tanto de massa. Olha aí, já amassando já. Ó, tá vendo aquele gruminho que eu tirei lá? Então eu aconselho vocês a amassar, a peneirar antes a farinha de vocês, para não tá dando esse trabalho aí, ó. A massa ficou maravilhosa, gente, não tenho do que reclamar. Pense numa massa maravilhosa. Aí eu recheio de frango. Temperei normal, gente, como se fosse fazer pro almoço. Depois tirei e dei uma trituradinha. E ficou uma delícia esse recheio, uma delícia. Ah, e coloquei um pouquinho de orégano, um pouquinho.
aí no recheio. É um piquenique sozinha. A massa fica saborosa, uma delícia, gente. Uma delícia essa massa. Não vai batata, porque uma seguidora também aqui me perguntou que achava que ia batata. Não vai batata, gente. Nem no recheio e nem na massa. Eu não coloco. É uma massa simples e deliciosa. Não precisou, na hora de amassar, colocar um pouquinho de manteiga, porque a manteiga foi o suficiente. A margarina e a manteiga foi o suficiente. Aí dando uma amassadinha de novo. Que agora eu vou pegar o outro recheio. Total das coxinhas, gente, deram 176 coxinhas nessa massa que eu fiz. Esse é o recheio de carne moída picante com passas. Aí o que eu fiz? Olha a colher, o tamanho da colher. Só que eu quero fazer pequenininho, tamanho festa. Só que não estava dando certo por causa do tamanho da colher. Aí eu fui lá, peguei uma colher de chá. E aí deu certinho, ficou pequenininho do jeito que eu queria. Vocês vão ver aí. Claro, se vocês quiserem também fazer desse tamanho ou até maior, depende do gosto da pessoa, né? Eu queria menor. Então eu fiz menor. Aí vocês decidem o tamanho que vocês querem. Essa ficou grande, porque ainda não tinha pegado a colherzinha pequena não. Aí eu falei, gente, eu não quero desse jeito, eu não quero desse tamanho. Eu quero pequenininho, tamanho festa. E fui tentando. Aí foi a hora que eu peguei depois eu peguei a colher de chá, lembrei da colher de chá e peguei a colher de chá para poder realmente fazer. Eu acho que eu fiz umas 3 ainda desse tamanho aí, ó, grande. E rende, gente, rende. O que eu fiz? Porque eu congelo, né? Minha carne moída, eu congelo. Então, o que eu fiz? E o frango também. Dei uma triturada. Não, e não ficou aquela coisa pastosa, nojenta, não, viu? Porque tem uns salgados aí que fica, o povo parece que tritura, fica aquele trem pastoso, velho, nojento. Ficou soltinha a carne. Sequinha, soltinha. O frango também, do mesmo jeito. Soltinha e uma delícia. A calabresa também, eu dei uma triturada. Não gosto de comer esse salgado com a carne pastosa, não. Eu sou meio nojenta, sabe? Eu gosto mais sequinha, soltinha a carne. Eu sei dizer que entre coxinha e as bolinhas de carne e de calabresa, gente, deram 176 salgado.
Pra vocês verem. E sobrou recheio, viu? Sobrou bastante recheio. Sobrou calabresa, sobrou frango, sobrou a carne. Então, para vocês verem que não precisa de muito para poder fazer. E se vocês puderem dar uma trituradinha, ainda rende mais. Para quem quer vender, fazer uma coisinha em casa, ainda rende mais, viu? Essa aí é de calabresa, gente. Olha, vocês veem que eu já peguei a colherzinha pequena. Aí não coloque gordura na hora que vocês forem fritar a calabresa de vocês. Dá uma fritadinha. Porque a calabresa já tem gordura. E depois fica ruim para fazer se vocês colocarem gordura. Viu? A calabresa já tem a própria gordura. Não tem necessidade de colocar gordura nenhuma. E sei dizer, gente, que essa massa dá para vocês fazerem tudo. Dá para fazer risólio, que é pastelzinho, eu chamo de pastelzinho. Bolinha de queijo, enroladinho de presunto e queijo, enroladinho de salsicha. Dá para fazer N salgado com essa massa. Aí empanar com a farinha panko fica maravilhoso, gente. E outra, na hora de fritar, não coloquem muito dentro da panela, senão vocês vão perder salgado. Não coloquem muito, coloquem de pouco, vão fritando de pouquinho, porque senão vocês vão perder salgado. Coloquem de pouquinho numa panela. Com paciência, a gente frita tudinho e não estraga nenhum salgado, porque se colocar muito salgado, eles estouram tudinho. Tem que ir fritando de pouco a pouco.
E também não fiquem mexendo, não. Colocou lá que o salgado emergiu no óleo, gente. Deixem lá fritando. Deixa lá. Não precisa estar mexendo, senão também estoura. Então deixem lá. E fritando. Depois de um tempinho que tiver já lá fritando no óleo, no óleo já o suficiente quente. Não precisa também colocar quente demais. Na hora que o óleo tiver que você tá quente, pode baixar o fogo. Porque aí frita certinho por dentro, tudo bonitinho e não estraga o salgado de vocês. Tem que ter armanha com salgado, que senão... Terminei, gente. Olha, total deu Empanadinho. 176 salgado. Cabelo de anjo. Entre coxinha, Panko, enroladinho não. Bolinha de carne moída picante com passas e bolinha de calabresa. Olha. Olha aí. Como é que tá bonito. E agora eu vou fritar uns pra gente experimentar. Olha aí, amores, o salgado já, ó. Olha fritinho. Aí, tá bonito. Acender aqui pra vocês verem. Olha aí. Fritinho, olha aí. Fritinho. E uma delícia. Abrir pra vocês gente, a massa, verem. uma delícia mesmo. Esse aqui, ó, é o picante com passas, a coxinha e o com calabresa. A coxinha e olha lá do que outro ficou lado, lindo. Olha. A bolinha de calabresa. E aqui já estão todos empanados. Eu vou guardar na geladeira agora. Tá vendo? Aí eu vou guardar na geladeira. Gente, mas ficou uma delícia, a massa maravilhosa. Não me deu trabalho nenhum na hora de amassar. Se inscrevam. Nem na hora de fechar, não me deu trabalho nenhum, porque a massa ficou maravilhosa e uma delícia. Beijos e até mais. Agora eu vou aproveitar. Beijos e até mais.